Canto 23º. No sexto compartimento estão as almas dos gulosos. Elas são atormentadas pela fome e pela sede. Dantes descreve a sua horrível magreza. O poeta reconhece seu parente forense Donati, o qual louva a sua viúva Nela, e repreende a impudicícia das mulheres florentinas. Acho que é forense Donati, né? Não Donati. Fitava os olhos sobre a rama verde, qual caçador que após um passarinho correndo parte da existência perde. Quando que me era mais que pai, filhinho, o tempo disse que nos está marcado. Quer mais útil emprego? Eia, a caminho. Voltando o rosto a passo acelerado, os sábios sigo, e atento ao que falavam, não me sentia andando fatigado. Plangentes vozes súbito entoavam, labia domine meia, por maneira que piedade e prazer me provocaram. Do que ouço, disse então, ó pai, minha inteira, a alma tornou talvez que o meio tentam, que o peso a sua dívida aligeira. Peregrinos solícitos que atentam só na jornada achando estranha gente, vontam-se apenas, mas o passo alentam. Tal após nós vem turba diligente, em devoto silêncio se acercava, olhou-nos e afastou-se prestamente. Os olhos encovados nos mostrava pálida a face e o rosto descarnado, sobre os ossos a pele se estirava. Não creio que Erisicton, devastado, tanto da fome horrível estivesse, quando das forças viu-se abandonado. Eu cogitava, o povo aqui padece, que Solima perdeu quando Maria carnes comeu ao filho que perece. Cada olho anel sem pedra parecia, o que na humana face lesse homo, bem claro o M que aqui distinguiria. Quem crer, pudera, não sabendo como o efeito de desejo ser nascido do frescor de água junto ao odor de pomo, atônito inquiria o que haja sido, de tal fome a razão não manifesta que tal magreza tenha produzido. Eis lá da profundez da sua testa, uma alma olhos volvia e me encarava, gritando, mereci graça como esta? Quem for o gesto seu não me indicava, mas tive pela voz prova segura do que o aspecto seu não revelava. Foi súbito clarão em noite escura, do rosto avivou traços deformados, Forese conheci dessa figura. Ai, não fiquem teus olhos assombrados, dizia a lepra ao ver que me descora, e estes ossos mesquinhos, descarnados, dize a verdade de ti próprio agora. De quais almas te vejo, companheiro? Não haja, rogo em responder, demora. Como outrora é meu dó tão verdadeiro, vendo-te o vulto que chorei já morto, tão diferente do que era de primeiro. Dize por Deus, porque és tão sem conforto, tolhe minha fala à vista que me espanta. Responder-te não posso, em mágoa absorto. De tal poder tornou essa água e planta, sabedoria eterna tem dotado. Que consumação em mim produziu tanta. O que o rosto cantando tem banhado, de pranto havendo entregue a gula à vida, sobem na fome e sede o santo estado. A fome e a sede sente-se incendida, dos pomos pelo aroma e por frescura, das águas sobre as ramas espargida. Cada vez que giramos na fragura, revive nossa pena e mais agrava, erro chamando pena o que é doçura. Esse desejo ardente de nós, trava, que fez Cristo dizer, Eli, contente, quando o sangue em prol nosso na cruz dava. Forese ei respondido incontinente, desde que deixaste a terra ter real morada. Passaram-se anos 5, escassamente. Se a força de pecar estava esgotada, antes de vir da dor bendita a hora em que a alma é com seu Deus conciliada. Como te vejo nesta altura agora, lá embaixo encontrar-te acreditara, onde o tempo com o tempo se melhora. Conduziu-me tão cedo nela, cara, por pranto que incessante há derramado, do martírio a tragar doçura amara, de orações e suspiros sufragado, assim me alcei da encosta onde se espera, e fui dos outros círculos resgatado. Tanto mais Deus com dileção esmera, aquela que extremoso amei na terra, quanto só em virtude ela é sincera. Pois a barbária de Sardenha encerra mulheres por pudor bem mais notadas, que a barbária onde o vício acende guerra. Queres tu, doce irmão, manifestadas ideias minhas? Pouco dista o dia das vozes nesta práticas empregadas, em que proíba o púlpito a ousadia das impudentes damas florentinas que têm mostrando os seios ufania. Morais ou quaisquer outras disciplinas, há um mister para andarem bem cobertas as mulheres pagãs ou marroquinas. Mas se tais despejadas forem certas do castigo que está-lhes iminente, bocas teriam para urrar abertas. E se antevendo não me engana a mente, grande angústia hão de ter antes que nasça, barba ao que em berço embala-se inocente. De dizer quem sejas faz-me a graça, não por mim, mas a turba atenta mira, teu corpo e a sombra que com ele passa. Se agora a mente, eu disse, te surgira, o que outrora um para o outro havíamos sido, desprazer ainda agudo te pungira. Há pouco me há do mundo conduzido. Quem me precede, havia então rotunda, a irmã do que vês aparecido. E o sol mostrei. Por noite a mais profunda dos verdadeiros mortos me há guiado, quando a carne ainda os ossos me circunda. Tenho depois por ele confortado, desta montanha pelos círculos vindo, quem em vós corrige o que trazeis errado. Quanto disse, acompanha-me cumprindo,
Até onde a Beatriz beija o semblante, então sem ele avante irei seguindo. Ei-lo, é Virgílio, guia meu constante, é aquele outro a sombra venturosa, por quem o vosso reino vacilante tremeu quando partiu-se jubilosa. Lábia domine mea, por maneira. Verso 17 do Salmo 50. Abre-me os lábios, ó Senhor, e a minha boca te louvará. Não creio que Erisicton, devastado, tanto da fome horrível estivesse, quanto das forças viu-se abandonado. Erisicton, tendo injuriado Ageres, foi punido com fome insaciável. Eu cogitava, o povo aqui padece, que Solima perdeu quando Maria carnes comeu ao filho que perece. O povo de Jerusalém sofreu tanta fome que, segundo o historiador hebreu Flávio José, uma mulher chamada Maria comeu seu próprio filho. Cada olho anel sem pedra parecia, o que na humana face lesse homo, bem claro o M aqui distinguiria. Na face humana está escrita a palavra homo, homem, os olhos representando os dois, O, e o nariz com as sobrancelhas, O-M, o M, né? O M, a sobrancelha. É isso? Foi súbito clarão em noite escura, do rosto avivou traços deformados. Forese conheci nessa figura. Forese Donati, parente de Dante, morto em 1296. Esse desejo ardente de nós trava, que fez Cristo dizer, Eli, contente, quando o sangue em prol nossa na cruz dava. Cristo crucificado pouco antes de morrer disse, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, meu Deus, por que me desamparaste? Vamos lá para o canto 24, perdão. 24. Canto 24, canto 24. Forese mostra a Dante outras almas gigulosas, entre as quais a de Bonagiunta de Luca, que prediz ao poeta que se enamorará de uma mulher de sua cidade e lhe louva o estilo da poesia. Procedendo, os poetas encontram outra árvore e ouvem outros exemplos de intemperança castigada. Vamos lá. Não era o passo e o praticar mais lento, um do que o outro. Igualmente prosseguiam, qual nau servida por galer no vento. As sombras que duas vezes pareciam mortas nos cabos, olhos grandes de espanto, de estar eu vivo certas exprimiam. Eu, a falar continuando, o entanto, disse, conosco para ir retarda sua ascensão essa alma ao reino santo. Mas rogo-te, declara, onde é a picarda, afamada por feitos a pessoa, entre a gente, que sôfrega me esguarda? Tanto era minha irmã gentil e boa, que não sei qual foi mais, triunfa leda, no Olimpo onde alcançou formosa coroa. Nomes dizer de mortos não se veda, Forese torna, e logo ajunta, tanto a fome as feições nossas depreda. Este que vês de Luca é Bonagiunta, e aquela alma, seu dedo ia apontando, mas que todas desfeita, que lhe é junta. Foi Tours, T-O-U-R-S. Já na igreja exerceu o mando, está por jejuns anguilas de Bolsena, ver na ceia afogadas expurgando. Muitos mais nomeou que sofrem pena, e todos demonstravam estar contentes de ouvir dizer Forese o que os condena. Em vão de fome vi mover os dentes, o Baldino de Pila e Bonifácio que regeu com seu bago muitas gentes. Miser Marches vi que largo espaço com menos sede em Forli consumia em beber, mas julgava-o ainda escasso. Mas como que repara que aprecia, escolhendo ao de Luca, eu me inclinava, porque mais conhecer me parecia. Submissa voz da boca lhe suava, causa do mal que trouxe-lhe o castigo. Gentucha, Gentucca, ou não sei que pronunciava. Ó alma, disse, que falar comigo. Queres ao claro te explicar, procura. Satisfeita serás como contigo. Mulher nasceu, mas ainda é virgem pura. Por quem torna a amar minha cidade, posto o assunto haja sido de censura. Este prenúncio levas da verdade, se por meu murmurar te has enganado, trazer-te-á de opor vir à claridade. Se veja que ele diz que a luz há dado, versos novos que assim tem seu começo, damas que a vez de amor na mente entrado. Que vês em mim, lhe respondi, confesso, quem escreve o que somente amor lhe inspira, o que em meu peito diz falando expresso. O óbice, ora, vejo que eu não vira, que ao notário a guitone a mim tolia, o doce estilo da moderna lira. As vossas plumas vejo que há porfia, seguem de perto inspirador potente, tanto alcançar as nossas não cabia. Quem por mais agradar mais alto a mente, erguer que não discerne um do outro estilo, disse e calou-se de o dizer contente. Como aves que no inverno notam asilo, buscando ora num bando incorporadas, ora em fila apressadas vão-se ao Nilo. Essas almas assim já demoradas, volvendo o rosto rápidas fugiram, da magreza e vontade auxiliadas. Como aquele a quem forças se esvaíram, correndo a frouxa os passos para o alento, cobrar enquanto os sócios retiram. Forese assim que a passo andava lento, deixou passar a Santa Grey dizendo, quando te ver-te ainda, terei contento? Quando haja de viver, fui respondendo, não sei, por menos que me dure a vida, mas ao seu termo os meus desejos tendo.
Que onde foi a existência concedida, mais escassa virtude a cada dia, ruína espera, triste e desmedida. O que mor culpa tem me retorquia. A cauda de um corcel vejo arrastado ao vale onde pecado não se espia. Vai sempre, sempre mais acelerado, aquele bruto na carreira fera, fica vilmente o corpo lacerado. Não há de girar muito cada espera, para o céu se voltava, antes que seja claro que te explicar eu não pudera. A Deus, porém, que neste reino esteja, ao tempo de seu preço verdadeiro. O que eu perco ao teu lado já sobeja. Como a campanha deixa um cavaleiro a galope veloz se arremessando por ter na liça as honras de primeiro. Forés assim de nós foi se alongando, fiquei dos dois espíritos ao lado, que o mundo está por mestres proclamando. Quando em distância tanta era apartado, que as vistas nesse andar o acompanharam, como a mente ao que havia revelado. Esperto aos olhos meus que se voltaram, de outra árvore de pomos carregada, os ramos vicejantes se mostraram. As mãos alçavam multidão cerrada, a fronde em brados, turba semelhava, de infantes por desejos vãos turbada. Um objeto implorando a quem negava, e que o mostrando ainda mais acende, desejo que a cobiça lhes agrava. Foi-se, porém, porque ninguém a atende. Da grande árvore então nos acercamos, que a todo rogo e pranto desatende. Uma voz de entre as folhas escutamos, ide-vos logo, não chegueis ao perto, Eva, o fruto amordido de outros ramos. Eva, o fruto amordido de outros ramos. Estão longe estes de lá, provém é certo. Então de lado os passos dirigimos, unidos no caminho que era aberto. Lembrai esses malditos, ainda ouvimos, filhos das nuvens, duplos da figura, que atacaram Teseus, ébrios cadimos, e os que em bebê acharam tal doçura, que os não quis Gedeão na companhia, a Madian, marchando lá da altura. Por junto à borda o passo se volvia, e as penas escutamos dos pecados mortais que outrora a gula cometia. Já pela estrada solitária entrados, demos mais de 1000 passos ainda avante, contemplando em silêncio mergulhados. Em que cismais vós outros, retumbante soou voz. Fiquei logo em sobressalto, como o corcel de medo titubante. Para ver, levantei a fronte ao alto. Aos olhos deram infusão no forno ardente. Vidro ou metal não dera igual assalto. Como um anjo que eu vi resplandecente, dizia, a volta dai para a subida. Quem quer paz para aqui, vai certamente. Daquele aspecto a vista foi tolhida, como quem pelo ouvido os passos guia, fui caminhando aos bates em seguida. E qual aura de maio que anuncia a alvorada das flores espalhando e das ervas o aroma que extasia, tal sobre a fronte um sopro senti brando, senti mover-se a pluma, então recende, odor celeste o olfato me elevando. Dizer senti, feliz o que se acende, na graça o que da gula desligado ao sabor do apetite não se prende, comendo quanto é justo sem pecado. Rogo-te declara onde é Picada, irmã de Forese e Donati. Este que vês de Luca é Bonadjunta degli Orbiciani, poeta contemporâneo de Dante. Foi Tours, o Papa Martinho IV, que foi cônego da Catedral de Tours. Foi Tours já na igreja exerceu o mando, está por jejuns, anguilas de Bolsena, ver na ceia, afogadas expurgando. O Papa Martinho IV, que foi cônego da Catedral de Tours. O Baldino de Pila e Bonifácio. O Baldino de Pila, de nobre família pisana. Bonifácio del Fieschi, não sei, arcebispo de Ravenna. Miser Marques, de Rigogliosi, gentil homem de Forlì. Na Itália, né? Vamos lá, canto 25. 25º, perdão. Canto 25. Tentar chegar até a página 200 aqui, pelo menos, né? Preciso dar uma digitada muito boa. Deixa eu ver. Não, vou tentar chegar até a página 204. No canto 29. Canto 29. Aí eu paro. Vamos lá. Canto 25º. Subindo por estreita senda, do 6º ao 7º e último compartimento, Dante pergunta a Virgílio como podem emagrecer as almas que não precisam de alimento. Responde-lhe Virgílio antes e depois Estácio. Este fala da geração do corpo do homem, da alma que nele Deus infunde e da maneira da existência depois da morte. O compartimento no qual acabam de chegar está cheio de flamas nas quais estão se purificando as almas dos luxuriosos. Para subir o tempo nos urgia, meridiano ao Tauro o sol já dera, bem como a noite ao Escorpião cedia. Qual viajor que o passo não modera, que em nada atenta e sempre segue avante, se em seu querer necessidade impera?
Nós penetramos no rochedo iante, por escada estreitíssima subindo, que obriga um a ir atrás do outro adiante. Da cegonha o filhinho asas abrindo, por voar logo encolhe-as e não tenta, deixar o ninho o esforço não sentindo. Tal desejo em mim ferve e arrefenta, de perguntar chegando quase ao ato de quem para dizer se experimenta. O mestre sem parar pressente o fato, tens da palavra o arco distendido, deixa a seta partir, não seca o ato. De confiança, então já possuído, falei, como é possível fique magro, quem não precisa mais de ser nutrido? Se recordaras, torna, Meleagro, que em ardendo um tição se consumia, isso não fora de entender tão agro. Também de fácil crença te seria, se no espelho notaras que o teu rosto, segundo te movesses, se movia. Por dissipar-se a dúvida ao teu gosto, eis Estácio a quem rogo fervoroso. Seja a dar-te o remédio bem disposto. Se eu o eterno conselho explicar ouso, disse Estácio, quando és, mestre, presente, ao teu querer me curvo respeitoso. Se filho, o que eu disser guardas na mente, hás de ter, prosseguiu, esclarecidas essas dúvidas tuas prontamente. Sangue puro que às vezes ressequidas não bebem, que de parte permanece, quais viandas em mesas bem providas, do coração tomou que lhe oferece, virtude de que a forma aos membros veio, como o que as veias por fazê-los desce. Ainda elaborado desce ao seio, de canal que não digo, após unido em vaso natural com sangue alheio. É ali com outro confundido, paciente sendo um, sendo outro ativo, pela perfeita sede em que há nascido. O trabalho então começa produtivo, coagulando e depois vivificando. O condensado é efeito primitivo. Em alma a força ativa se tornando, como em planta, é no entanto diferente para a planta vai a alma caminhando. Prosseguindo já move-se, já sente, como fungo marinho, e logo empreende. Os sentidos que em si tem qual semente. Ora contrai-se filho, ora se estende. A força genetriz do peito vinda, donde natura em todo o corpo estende. Mas filho meu, não sabe certo ainda como a ser vem um ente cogitante, é ponto em que um mais sábio no erro finda. Pois na doutrina sua extravagante, distinto da alma fez o entendimento, possível não lhe vendo o órgão bastante. Abre à luz da verdade o pensamento, vê que no feto os órgãos enxergando, do cérebro a perfeito acabamento. O primeiro motor, ledo encarando, aliás, da natureza tal primor lhe inspira, espírito em que virtudes estão brilhando, e que ativo alimento dali tira para a própria substância, e alma se forma, que vive, sente, pensa e em si regira. Com o meu dizer, tua mente se conforma, notando que do sol calor em vinho, da uva ao sumo unido, se transforma. O espírito, se laqueses não tem linho, deixa a carne em virtude, traz consigo dotes que teve no corpóreo ninho. Sobe de ponto no valor antigo, a memória, a vontade, o entendimento da mudez mais fica no jazigo. Cai logo de espontâneo movimento, por maravilha, numa ou noutra riba, onde há do rumo seu conhecimento. Vindo a lugar que o circunscreva e iniba, da força informativa é rodeado, como em membros que a morte nos derriba. Bem como o ar de chuva carregado, se dos raios solares aferido, de cores várias mostra-se adornado. O ar vizinho assim fica inserido, nessa forma que desde logo amanhã, e virtualmente o espírito ali contigo. E semelhante ao fogo que acompanha, labareda com ele se movendo, cada alma segue aquela forma estranha. Aparência de forma nela havendo, sombra se chama, e após ela organiza, sentidos o da vista compreendendo. Fala, ri-se, ama, odeia ou simpatiza, exalador, carpindo ou suspirando, neste monte já tens provas precisa. Segundo está sofrendo, ou desejando, da alma também altera-se a figura. Vê, pois, o que a magreza está causando. Voltando à mão direita da tortura, entramos pela estância derradeira. Então preocupou-nos outra cura. Flamas brotava aqui a ribanceira. A orativa da estrada respirava, subindo as rechaçava sobre a sobranceira. Ao longe da árdua borda caminhava um por um precipício temeroso. De um lado e do outro o fogo eu receava. Disse Virgílio, aqui bem cauteloso, deve aplicar aos olhos seus o freio, quem não quiser dar passo perigoso. Sumai clementia, não sei como é que se pronuncia isso. Deus de suprema clemência. Estavam no seio do grande incêndio as almas entoando, e de voltar-me a dor então me veio. Vi nas chamas espíritos andando, aos movimentos seus, aos meus estava, atento à vista a uns e a outros dando. E quando aquele cântico findava, eu não conheço homem algum, alto se ouvia, e o cântico em tom baixo renovava, e terminando o coro repetia, Diana expulsa da floresta a hélice, que o veneno de amor tragado havia. Cantaram, cada qual como antes disse, esposas e maridos que iam guardado, a fé que Deus mandou sempre os unisse. Este modo há de ser, creio, alternado, enquanto os rodear a chama ardente, a chaga por tal bálsamo e cuidado, há de ser guarnecida finalmente. Meridiano ao Tauro, o sol já dera. No hemisfério do purgatório eram 2 horas da tarde, no hemisfério antípoda eram 2 horas depois da meia-noite. Se recordaras, torna, Meleagro. Meleagro, personagem de Ovídio, ao qual, ao nascer, as fadas predisseram que a sua vida estava ligada a um tição. Sua mãe, Alteia, guardou o tição para preservar-lhe a vida, mas depois, irada contra o filho, lançou ao fogo no qual se consumiu, e Meleagro morreu. Caramba. Se, filho, o que eu disser guardas na mente, hás de ter, prosseguiu, esclarecidas essas dúvidas tuas prontamente.
Nos 7 tercetos a seguir, versos 37 a 57, é descrita a forma da geração humana. Ok, já lemos. É ponto em que um mais sábio no erro finda. O filósofo Averroes, que não encontrando no homem um órgão especial para o pensamento, como os olhos para ver, as orelhas para ouvir, etc., concluiu que o intelecto era disjunto da alma do homem. O primeiro motor, ledo encarando na natureza tal primor, lhe inspira espírito em que virtudes estão brilhando. Falando de Deus aqui, né? O primeiro motor. O espírito silaqueses não tem linho, deixa a carne e virtude, traz consigo dotes que teve no corpóreo ninho. A parca que fia o estame da vida. Deus de suprema clemência, hino eclesiástico com o qual se roga a Deus que nos livre da luxúria. Eu não conheço homem algum, palavras da Virgem Maria ao arcanjo Gabriel. Diana expulsa da floresta Hélice, que o veneno de amor tragado havia. Hélice ou Calisto, que foi expulsa da sua companhia por Diana, que sempre se manteve virgem por ter sido seduzida por Júpiter.